agradecer o convite mais uma vez do CRM, agradecer a presença de todos aqui que conseguiram vencer aí o trânsito e estar aqui numa sexta-feira à noite, né? Gostaria de agradecer ao Dr. Mauro Aranha, assim, que o CRM está tendo uma tradição muito boa na área de dependência química, né? Esse programa, né, de médicos que o Dr. Mauro mencionou, já tem 10 anos, né, eu estava conversando com ele, né, quer dizer, há mais ou menos uns 13 anos que a gente começou a articular esse programa de tratamento para médicos dependentes químicos aqui no CRM. O CRM foi muito sensível na época e tem se mantido sensível durante 10 anos, quer dizer, o apoio institucional a uma causa do médico dependente químico por 10 anos mostra o compromisso do CRM com essa causa, né? E várias outras causas, né? Até a campanha de proibição do álcool na televisão, o CRM foi muito importante levar um abaixo-assinado com 500 mil assinaturas no Congresso Nacional, e várias outras campanhas que o CRM tem realmente dado um apoio institucional muito significativo, né? Então, eu acho que para mim, essa agora da campanha de assinaturas do SUS, eu acho que realmente é importante. O mais difícil é o número realmente do título eleitoral, né? Eu mesmo não consegui nem enxergar o meu título, a minha carteirinha do CRM, né? Mas, enfim. O que eu vou tentar fazer hoje, né, talvez de uma forma mais informal, isso eu já tenho feito em alguns lugares, dar uma versão mais personalizada, né, sobre como é que a minha experiência, né, da clínica com dependentes químicos, né. Não vou citar nenhuma literatura, não vou citar nada científico, vou tentar ver um pouco a experiência, né? Você lê um monte de coisa e acaba desenvolvendo uma prática clínica que, no fundo, é baseado em evidência, mas acaba transformando o que é a prática. Eu acho que, no caso da dependência química, ela é uma área relativamente nova, né? Na medicina como toda, principalmente aqui no Brasil, né? Então, não tem uma clínica muito definida, né? A diferença lá de uma clínica de cardiopatia congênita, né? Que já tem alguma coisa, uma clínica bem definida, né? Acho que a dependência química, ela, pelas próprias características, ela acaba sendo uma doença com uma complexidade típica, né? Que às vezes a gente, mesmo na escola, muitas vezes na escola médica, a maioria de nós não teve uma formação nessa área, né? Nem na residência, muitas vezes de psiquiatria, a gente não teve uma formação sobre o tratamento da dependência química. Então, existe um vácuo, né, de conhecimento muito grande nessa área. O que aconteceu nesses somente 20 anos, um aumento do consumo de drogas, né, um aumento da demanda clínica e, infelizmente, a formação médica não acompanhou aumento no número de médicos, né, mas não teve as escolas médicas tão longe aí de acompanhar esse fenômeno. Acho que mais uma vez o CRM, aí, o Dr. Ramos Especial, está compondo aí um curso aí de formação, de aulas, assim, do que realmente todos os médicos têm que saber sobre dependência química, que pode preencher uma lacuna, né? A Associação Médica Brasileira também tem um curso no tratamento de alcoolismo disponível na internet, que eu acho que o Dr. Cláudio Jerônimo que fez esse curso. Eu acho que está um curso bem mais organizado, né, mais específico no caso de alcoolismo, né, de dependência do álcool. Do que eu vou falar hoje aqui vai ser mais genérico, né. Próximo, por favor. Eu tenho algum controle aqui, não? Se tiver uma caneta, seria bom. Aqui, como controlar isso? Oi? Você? Não, fica sem. Então, o que eu vou falar? Realmente, qual é a estrutura, né? Então, história, os fatores de risco e proteção, comorbidade,
o que eu chamo de capital de recuperação, rede familiar, quais são as possibilidades de tratamento, planejamento de tratamento, o conceito que eu acho importante, que é o gerenciamento psiquiátrico, né? O gerenciamento psiquiátrico da dependência química, né? Assim como a maioria das doenças, você tem que ir atento de como você pode gerenciar, como é que você pode gerenciar os casos de diabetes. Você tem uma série de procedimentos em que você tem que fazer e que todo médico deveria ser capaz de fazer. E se a gente olhar dos 10 principais fatores de risco de doença, né, que a própria Organização Mundial de Saúde lançou um programa aí no começo do ano sobre atacar os 4 principais fatores de risco de doença no mundo, né, que é álcool, tabaco, obesidade e falta de exercício. Então você vê, desses 4 fatores de risco, 2 têm a ver com a dependência química. E se você colocar os 10 principais fatores de risco para a doença, né, que são os causadores da maior carga de doença do mundo, né, o uso de drogas está em nono lugar. Né? Então, dos 10 principais fatores de risco, né, de causadores de carga de doença, né, o que eles chamam de Global Burden of Disease, 3 fatores têm a ver com a dependência química. Né? Então, não tenho dúvida que quer seja as políticas públicas para diminuir, isso não vai diminuir esses riscos só com tratamento, né? Muito embora nós estamos aqui hoje só falando de tratamento, né? Mas não tenho dúvida que as políticas públicas são importantes para diminuir o consumo de álcool, de tabaco e mesmo das drogas ilícitas. Então, a gente pensar macro, né, é sempre importante. E no Brasil nós estamos atrasados no sentido assim, de quais são as políticas que deveriam ser implementadas para diminuir globalmente o consumo. Né? Você não vai conseguir, mesmo no caso obesidade, você não vai resolver o problema da obesidade fazendo cirurgia bariátrica. Muito embora você tenha que fazer cirurgia bariátrica em casos e você tem que fazer tratamento para obesidade. Né? Mesma coisa no caso de dependência química. Você não achar que nós vamos tratar, né? Vai ter psiquiatra ou mesmo médicos para tratar todos os casos de alcoolismo, né? Ou de tabagismo. Se misturar todas essas pessoas, vai ter muita gente e não vai ter médico suficiente para isso. Então você tem que pensar em medidas mais globais. Né? Próximo, por favor. Então, eu acho que na história, eu acho que importante para mim, assim, quando eu vejo o paciente, eu tento começar a história levando em conta isso que a gente chama essa linha da vida. Né? Então, o que é isso? Assim, eu acho que vale a pena você tirar a história caminhando a pessoa ao longo da vida. Né? Lógico que se você se dedicar demais só no programa atual, você perde o contexto geral. De uma maneira, você tem que colocar o uso de substância dentro do contexto de desenvolvimento. Né? Então, eu normalmente tento falar, se a pessoa tem 30 anos, fala, vamos dividir a vida em 3. Até os 10 anos, como é que foi o desenvolvimento dessa pessoa? Como é que foi a adaptação na escola? Né? Como é que ela se relacionava com os outros irmãos? Qual era o ambiente familiar? Né? Qual era se os pais usavam drogas? Você tem que ter um contexto, por exemplo, do primeiro terço da vida, os primeiros 10 anos, de uma forma clara, para entender qual foi o tipo de exposição que aquela pessoa teve nos primeiros 10 anos de vida. E aí você vai para o período da adolescência, que é o período normalmente onde começa, no mínimo, a experimentação com o uso de drogas. Né? A gente sabe que 90% do consumo de drogas começa na adolescência. Né? Então, é um período onde os fatores de risco, que eu vou falar um pouco mais, são predominantes. Né? Mas você ter exatamente como começou, com quem começou, né? e qual foi o impacto do uso de drogas na adolescência, no termos do desenvolvimento, né? Como influenciou a escola, né? Como influenciou as relações familiares, como influenciou o tipo de amizade que a pessoa começa a ter. Esse uso de drogas vai modificando o tipo de rede social que essa pessoa acaba tendo. Acho que essas informações são importantes, principalmente nesse período aí da adolescência, né? Porque se a pessoa muda a rede social
né? E fica com aquela sensação, todos os meus amigos usam drogas, ou todo mundo usa drogas. Como que não é verdade que todo mundo usa droga, né? Até onde eu sei. Né? A maioria das pessoas ainda não usam drogas, né? A maioria das pessoas ainda não bebem. Né? No Brasil, sempre vale a pena falar isso, que 50% da população brasileira não bebe. Né? Vamos ter apresentação de epidemiologia, basicamente 48% da população brasileira é abstêmia, 60% das mulheres, 35% dos homens. É uma surpresa para muita gente, foi uma surpresa, né? Não sei se a Florence depois vai poder falar também, mas para mim, eu sempre me surpreendi com esses dados e que tem muita gente no Brasil que, por exemplo, não bebe. Né? O problema é que você tem 25% que bebe pouco e 25% que consome 80 e poucos por cento de todo o álcool que é consumido no Brasil. Né? Então, você tem uma população que consome muita coisa. Né? E isso, de alguma forma, também acontece em relação às drogas. Né? Você tem quantos por cento da população usa maconha, por exemplo? 5, 6, 7%. Não, quer dizer, é bastante, né? Mas nos Estados Unidos é 15%, 18%. Né? Nós ainda devemos ampliar o número de... Se tudo der certo, nós vamos continuar ampliando o número de pessoas usando drogas, maconha especialmente, né? Com um impacto fenomenal do ponto de vista de saúde pública. Né? Mas não é todo mundo, não é todo adolescente que usa maconha ainda, felizmente, né? Mas o impacto que isso vai ter, né, na rede social desses adolescentes que usam drogas, ele é importante. Né? Então, eu acho que, para mim, um dos principais guias assim, que eu tenho em mente na história clínica é realmente levar a pessoa nesse passo a passo de entender como que a droga começou a ser experimentada e como impactou no desenvolvimento dessa pessoa. Ela pode não ter essa percepção, que às vezes usar a droga por anos e achar que não impactou, mas você tem que ver se impactou a rede social, se impactou na saúde, se impactou no desenvolvimento acadêmico, que é muito comum. Dizer, começou a usar maconha com 14 anos. Mas aí depois não parou de estudar, o rendimento diminuiu muito. Quer dizer, não é necessariamente só uma coincidência, né? Que começa a usar maconha precocemente, as evidências mostram que o uso precoce da maconha diminui o rendimento acadêmico. Né? Quer dizer, não é uma coincidência que muito adolescente que começa a usar maconha piora o rendimento acadêmico. Né? Nem sempre, obviamente, a maioria das vezes, nem o paciente, nem os pais, né? Eu tive a oportunidade de atender vários filhos, inclusive, de colegas médicos, que não fazem essa associação, né, às vezes, do uso da maconha e a diminuição do rendimento acadêmico. Quando, às vezes, a gente sabe que as evidências são fortes nesse sentido. Né? Então, vai ter uma série de problemas que o próprio paciente não associa com o uso de drogas, mas que, conceitualmente, a gente tem que estar investigando para ver... Nós que temos que fazer a relação, às vezes, do uso de substância e os problemas que a pessoa tem. Porque os problemas, eles são múltiplos, né? Não só de saúde, mas de desenvolvimento acadêmico, como eu falei, de desenvolvimento da saúde, né, da rede social e vários fatores que vão estar impactando no desenvolvimento. Então, acho que vale a pena a gente fazer isso. Próximo, por favor. A história, né, dessa linha da vida, ela é importante também para a gente poder, né, fazer um perfil, né, quais são os fatores de proteção dessa pessoa e quais são os fatores de risco. Que se tem uma boa evidência hoje em dia é que o que vai determinar se o indivíduo ou uma população qualquer, mas vamos pensar no indivíduo, vai usar drogas, é um certo balanço entre os fatores de risco e fatores de proteção. Todas as evidências científicas apontam nessa direção. Né? Quais seriam os fatores de proteção?
né? Se, obviamente, uma família mais estruturada, né? São os fatores mais gerais, né? Por exemplo, se você mora numa comunidade, num país que tem mais leis em relação à disponibilidade de uso de drogas, quando menos drogas disponíveis na sua comunidade, no seu país, você tem um fator de proteção. Sei lá, quem mora na Arábia Saudita é mais difícil beber, né? Então você tem um fator religioso, um fator comunitário que não facilita a disponibilidade de drogas. Tem alguns estados, sem querer ir muito longe, né, alguns estados, nos próprios Estados Unidos, onde a disponibilidade de álcool é muito mais restrito que em outros. Eu tive a oportunidade de ir várias vezes para o estado de Utah, né, que é o estado Mormon nos Estados Unidos, e você entra no site do estado de Utah, vale a pena entrar e falar: bem-vindo ao estado de Utah, aqui nós temos 365 estabelecimentos que bebem bebida alcoólica. Em todo o estado de Utah, você tem 300 e poucos lugares só que vendem bebida alcoólica. Você vai lá em Salt Lake City, você não vê bar, né? Os bares são fechados, os poucos bares que você identifica são bares fechados, né? O supermercado não tem bebida alcoólica, né? Então é um ambiente meio desfavorável para quem quer tomar uma cervejinha, não é um lugar para frequentar, né? Então, acho que esses fatores ambientais, né, podem proteger, né, no caso, os fatores de proteção, ou podem ser fatores de risco, né? Se você morar no Jardim Ângela, aqui, né, na periferia de São Paulo, a gente vai ver lá que o número de bares por a população é extremamente alto. Então, o risco de alguém ter acesso, a facilidade de ter acesso a bebida alcoólica no Jardim Ângela é muito grande. Então, a chance de um adolescente beber no Jardim Ângela é muito maior do que em Utah. Só para dar um exemplo do fator ambiental sendo um fator de proteção ou de risco, né? E a mesma coisa no tipo de colégio que a criança estuda, qual tipo de política que a criança vai ser exposta na própria colégio, que tipo de valores essa microcomunidade vai estar dando para ele. Obviamente, aí você vai para os fatores familiares, né, que obviamente também são importantes. É difícil saber quais são os fatores mais importantes no caso individual, né? Às vezes valoriza o único fator familiar, né? Eu acho que tudo que a família é responsável por tudo, mas não é tão simples assim, né, modo de ver. É lógico que a família que ninguém usa álcool ou drogas, ou tem uma mensagem clara qual que é o papel do álcool na vida daquela família, né, que obviamente não facilita a intoxicação alcoólica, né, que tem uma melhor comunicação entre os pais, né, que os próprios pais não usam outros tipos de drogas, né, de menos conflito. É uma família que tem um fator de proteção. Ao contrário disso, aquela família que, sei lá, se os pais usam drogas, ou se tem muitos conflitos, ou se muito disfuncional, o maior problema é ter uma família disfuncional que, às vezes, os pais ficam mais vivendo ou usando drogas, né, ou vivendo o conflito, e não vai ter tempo, né, nem dedicação para os filhos. E filho dá trabalho, né? Tempo, energia e sintonia fina, né? Se os pais não conseguem ter uma sintonia fina com os filhos, é um fator de risco, né? Ou pode ser um fator de proteção. Então, a família pode ser um fator de proteção, dependendo do tipo de família, ou pode ser um fator de risco, né? E aí você entra para os fatores individuais, né? Tem os fatores mais comunitários, familiares, e tem os fatores individuais. Você tem ainda nos fatores individuais, você tem, obviamente, qual é o grupo social que o adolescente se relaciona, né? A chamada peer pressure, a pressão dos pares. Com certeza, quem é o tipo de amigos que você tem, isso vai ser um fator de proteção. Se os seus amigos tiverem valores anti-drogas ou favorecer alguma outra atividades não relacionadas a drogas, quer seja como esporte,
ou vida religiosa, né? O fator religioso, com certeza, é um fator macro de proteção. Todas as evidências mostram, independente da religião, que quanto mais valores religiosos e mais práticas esportivas, no sentido de atividades culturais, podem ser fatores de proteção, e a ausência disso é o contrário, né? E ainda na escola, por exemplo, se a criança vai mal na escola, entrando nos fatores individuais, né? Quer dizer, ir mal na escola pode ser um fator de risco, né? A criança que vai mal na escola tende a ficar com a autoestima baixa, a começar a ter amigos mais marginais, ou isolamento social, e isso é um fator de risco, né? Ou então, está indo bem na escola, é um fator de proteção, né? Lógico que se a criança não tiver nenhum transtorno mental, ou nenhum transtorno do desenvolvimento, também é um fator de proteção. Ou criança que tem, por exemplo, déficit de atenção, né? Ou ter algum tipo de irritabilidade maior, ou mesmo dificuldade acadêmica, ou dificuldade de outras adaptações, são fatores de risco, né? Então, são múltiplos fatores, né? As pesquisas identificaram mais de 40 fatores de risco e proteção, mas para mim o mais importante é o conceito da gente, dentro da história clínica, estar buscando, né, o que possa estar protegendo as pessoas, e o que possa estar colocando essas pessoas em risco, não só o desenvolvimento, né, da experimentação ao uso de substância, mas depois até na própria perspectiva de tratamento, né? Essa pessoa realmente não tem uma rede familiar de proteção, isso vai ter um impacto, né, no tipo de planejamento que você vai estar propondo, e naquilo que eu chamei inicialmente, vou falar depois sobre o capital de recuperação, né? Quais são as perspectivas que a gente possa ter além do tratamento, né? Mas, para mim, realmente é muito importante saber esse balanço, né, de fatores de risco. A gente tem que, na história clínica, não é só para pegar dados, né? É tentar usar a sensibilidade, a gente ver que tipo de pessoa. Nós estamos tratando indivíduos, né? Isso eu sou absolutamente convencido, né, de que, por mais que a gente possa ter diretrizes sobre o tratamento da dependência química, e o próprio ANB, né, acabou de lançar, né, as diretrizes do tratamento da dependência química, que vários de nós aqui participamos aí, e eu acho que é bom a gente ver as diretrizes, estar antenado sobre as diretrizes, né? Mas nós tratamos os indivíduos. Tratamos indivíduos que têm uma doença que a gente chama de dependência química, que é uma doença complexa, né? Para mim é importante ter esse conceito de que a dependência química é uma doença complexa. Complexa até quando a gente fala aí desses fatores de risco e de proteção, né? E cada pessoa vai ter uma história, né? Em onde esses fatores de risco eles vão estar, e todo mundo tem um pouco de fator de proteção, um pouco de fator de risco, né? Ninguém tem só fator de risco. Se tiver só fator de risco, vai ficar mais difícil, mas há algum fator de proteção, e esse balanço é importante para a gente saber daquele indivíduo que está na nossa frente, né? Qual é o perfil dele, né? Qual é a história pessoal, como ele reage ao ambiente, né? Porque também tem muito da reação pessoal ao que é oferecido também, né? Às vezes a pessoa pode ter uma família que dá atenção, mas pela própria percepção do indivíduo em relação à família, ele acha que a família só tem vilões e tudo mais, né? Então, isso torna complexo, né? Não estou querendo complexizar demais, mas eu acredito muito na individualização da história, né? Que a gente está lá tratando da pessoa que responde, tem um histórico de vida, né? Uma linha da vida muito típica, e que esses vários fatores estão, de alguma forma, dando um formato, né, para a vida dessa pessoa, né? Então, próximo, por favor.
Lógico que na história, né, onde está buscando os fatores de risco e proteção, a gente tem que estar de olho também na manifestação de algum tipo de comorbidade. Quando a gente vai falar dos paciente dependente químico que é atendido pelo especialista, embora esse curso não seja só para o especialista, né? Mas para o especialista, eu diria que a maioria dos dependentes químicos que vem em tratamento, um tratamento especializado, vai ter alguma comorbidade psiquiátrica, né? Lógico que nem todo dependente químico na comunidade tem comorbidade psiquiátrica. As pesquisas mostram isso. Se você pegar na população geral, alguém que usa álcool, dependente do álcool, né, que nem sempre vai ter uma comorbidade psiquiátrica. Mas se a pessoa precisa ser internada, por exemplo, né, ela vai, a chance de 90% das vezes ela ter uma comorbidade psiquiátrica. Por isso que às vezes no Brasil tem esse certo paradoxo, né? Às vezes as comunidades terapêuticas, que são a internação, levar os casos mais graves, muitas vezes você fala, não, aqui a gente não usa medicação, não tem psiquiatra aqui. É o cara mais grave, é o cara que está sendo internado, você não oferece a possibilidade da pessoa ter um diagnóstico psiquiátrico. Aí está um certo paradoxo, mas para mim isso é importante que na história a gente tem que estar buscando algum tipo de comorbidade psiquiátrica. Quer seja antes do uso da droga, porque as pessoas vão falar, ó, a droga veio antes ou depois de alguma comorbidade? Vai depender. Pode vir antes, pode vir depois. Os modelos de comorbidade, então tem algumas comorbidades que vêm antes do uso da substância e tem algumas comorbidades que vêm depois. Sei lá, só para mostrar a complexidade. Se pegar uma mulher de 40 anos com álcool e depressão e um homem de 40 anos com álcool e depressão, os estudos epidemiológicos mostram que na mulher é mais comum que a depressão veio primeiro, depois o álcool. No caso do homem é o contrário. Primeiro o cara bebeu, ficou deprimido. Lógico que isso como um grupo, né? Você vê naquele indivíduo o que veio primeiro, se o álcool ou a depressão. E às vezes não dá para saber. Não dá para se tirar isso na história ou se convencer o que veio primeiro uma coisa ou outra. Mas de qualquer forma, dentro da história clínica, as antenas têm que estar ligadas a como identificar essas comorbidades, né? E cada vez mais hoje em dia, quem sabe sobre adolescência como um período crítico do desenvolvimento, né, onde a maioria da psicopatologia acaba aparecendo lá, mesmo que seja com sinais meio sutis. Identificar a psicopatologia em adolescente é muito difícil, né? Eu acho que tem um grupo na USP, Eurípides Miguel, que está estudando exatamente a psicopatologia do desenvolvimento, né? Que é um conceito que de alguma forma eu acho que é interessante, né? E cada vez que se coloca uma lente de aumento no período da adolescência, vê que os sinais estavam lá, poucos sinais patognomônicos, né? É uma coisa de realmente peneirar, uma peneira fina de você identificar ou ansiedade, ou irritabilidade, às vezes são sintomas bem genéricos, né? Então, é importante a gente estar, pelo menos, sabendo o que procurar, né? Eu acho que tem esses exemplos clássicos que eu acho que são os mais importantes, né? Que a gente tem que estar atento, né? A psiquiatria da dependência química ela vai estar vendo qual foi também o impacto do uso de drogas no desenvolvimento. Isso já tinha falado, né? O impacto do uso no cérebro, né? As pessoas tendem a achar que não se vê um impacto muito grande, por exemplo, o uso de maconha. Que acha que
não tem grande repercussão. A maconha não causa mortalidade, não tem overdose com o uso de maconha. É verdade, não tem overdose com o uso de maconha. Mas qual é o impacto de você começar a usar maconha aos 14 anos? Né? Nós temos estudos que mostraram a alteração de memória, de função executiva, de quanto mais cedo a pessoa usar maconha. Né? Então, lógico que o uso de drogas também ele vai ter algum impacto nesses sintomas que eu mencionei que possam estar alterando o desenvolvimento das pessoas. Né? Também a gente tem que levar em consideração que o uso da substância no desenvolvimento, como eu falei, ele muda muitas vezes a rede social e a pessoa vai moldando muito desse ambiente em relação ao grupo social em que ela pertence. Então, acho que a gente ter essa visão dinâmica do que procurar nesse período de desenvolvimento é muito importante. Próximo, por favor. Então, quais seriam as principais comorbidades? Eu acho que, lógico, a depressão, os sintomas de depressão talvez seja de todos os sintomas o mais frequente, né, o mais prevalente associado ao uso de substância. Lógico que a gente tem que levar em conta que depressão é uma palavra ou diagnóstico meio amplo, né? Pelo que é depressão, pode ter depressão, pode ter apatia, pode ter irritabilidade, ansiedade, né? Isolamento social. É um sintoma, um diagnóstico um pouco mais complexo do que a gente gostaria de achar, né? Não podemos achar que é só tristeza, né? Depressão não é só tristeza, né? É uma combinação de sintomas, né? Se a gente ficar só olhando em tristeza e esperar alguém falar que estava triste, querendo se matar, isso é uma parte pequena dos casos de sintomas de depressão, né? ou depressão propriamente dita. O transtorno afetivo bipolar, também eu acho que cada vez mais vê que o aparecimento de muitos dos sintomas acontece na adolescência e se confundem com sintomas de déficit de atenção, né? Que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E esses são dois diagnósticos, né, que dentro do desenvolvimento, né, da adolescência, eles cada vez mais difícil de você saber o que é déficit de atenção e o que é transtorno afetivo bipolar, porque muitas vezes a pessoa oscila no humor bem mais rápido do que a gente gostaria, né? Então, fazer o diagnóstico diferencial desses dois diagnósticos, ele realmente requer aí uma personalização grande da história clínica, mas a gente tem que estar antenado, né, para depressão, transtorno afetivo bipolar e déficit de atenção. Eu não tenho dúvida que são os três principais diagnósticos, né? Mesmo as psicoses mais complexas, aí às vezes a pessoa está psicose, é um pouco mais fácil de fazer o diagnóstico, né? Ansiedade, que eu acho que de alguma forma se confunde com o diagnóstico de depressão, e o uso de outras substâncias. É raro a pessoa que só usa uma substância, né? Então, normalmente é tabaco, é álcool, maconha, é cocaína. O período, às vezes, tem uma escalada razoavelmente rápida do uso de substâncias, né? Mas, além desses diagnósticos, assim, que ele tem um pouco mais de experiência clínica, né, o que eu gostaria de destacar é que um número considerável de usuários de drogas tem algum tipo de dano cerebral. E esse é um conceito que vale a pena se deter um pouco mais, né? Porque as evidências mostram que uma parte significativa dos nossos pacientes tem várias dificuldades cognitivas, né? Eu acho que você esperar para fazer o diagnóstico de dano cerebral para aquela pessoa que está, obviamente, que os próprios usuários falam que esse cara virou o filme, né? Aí até qualquer um faz o diagnóstico, né? Mas esses são os casos mais extremos, né?
Mas no caso de dano cerebral, a gente tem que estar muito mais refinado na busca do diagnóstico. Porque o que a gente estaria esperando? Quais são as funções cerebrais que a gente teria que estar olhando? A gente tem que saber que o cérebro tem lá a parte biológica, mas vai ter as funções, né? Se você olhar, por exemplo, os exames neuropsicológicos, né, que de alguma forma avalia as funções cerebrais, né, ele vai estar avaliando memória, concentração, né, atenção, linguagem, né, inteligência, né, são funções, cada um são dessas funções, né, e uma das funções centrais, né, que é a função que vai reger as outras funções, é chamada função executiva, que é a capacidade de pensar, planejar e fazer uma coisa após a outra. Então, no fundo, o ideal seria que todos nós temos uma certa equivalência, um certo balanço dessas funções cognitivas, né? Você tem uma inteligência que é compatível com a sua memória, com a sua atenção, com a sua concentração, com a sua função executiva, tem um certo balanço dessas funções, né? Lógico que quem tem déficit de atenção vai ter um desbalanço natural, vai ter uma falha atencional, pode ser inteligente, mas tem uma dificuldade da parte atencional, uma dificuldade da parte de função executiva. Então, o funcionamento vai ser diferente, né? Mas o uso de drogas por si, ele vai acabar lesando alguma dessas funções, né? Então, não é à toa, por exemplo, que o usuário de cocaína tende a ser impulsivo, porque ele lesa alguns controles inibitórios dentro dessas funções executivas. Então, é o que eu queria falar, o usuário de cocaína tem acelerador, mas não tem breque. É por isso que quebra a cara, né? Porque tende a ser impulsivo, né? A pior coisa que pode acontecer com a gente é ser assaltado por um usuário de cocaína, né? Porque ele que puxa o gatilho primeiro, ele é mais impulsivo, né? A gente tem que tomar cuidado com as pessoas mais impulsivas, né? Então, saber qual é o perfil de eventual dano e estar buscando o dano cognitivo dos nossos pacientes é muito importante. Porque, por exemplo, alcoólatra. Os alcoólatras graves, não tenho dúvida que uma das partes, uma das dificuldades, tem várias dificuldades do paciente alcoólatra, né? Mas uma das dificuldades é o próprio dano cerebral que ele tem. Então, a família pode falar, não, ele não tem motivação para nada, ele fica repetindo as mesmas coisas, ele não tem memória para nada, não tem motivação. É verdade, mas não é porque ele quer ficar se afundando necessariamente no álcool, ele não consegue, o cérebro dele está lesado, né? E se ele não ficar um período abstinente, o cérebro dele não vai ter capacidade de planejamento, a função executiva dele está comprometida, né? Ele não vai se levantar no dia e falar, vou fazer isso, tal hora. Ele não tem essa capacidade. Ou então, se eu converso com o paciente e fala 10 coisas para ele, ele não lembra 2 daqui a 1 hora. A gente tem que saber que muitas vezes o impacto da gente poder fazer o diagnóstico de dano cerebral é você, às vezes, ser mais simples no que você vai falar para o paciente, né? Ele tem uma capacidade cognitiva diminuída de entender a complexidade de si mesmo e poder fazer muitas tarefas complexas na frente, né? Então, eu estava falando do paciente alcoólatra, mas isso é válido também para o usuário de cocaína, né? Quer dizer, uma parte significativa da dificuldade de se engajar e manter o tratamento é de dificuldade cognitiva. A gente tem que fazer parte da nossa equação mental, que a dificuldade não é só motivacional, muito embora a motivação para o tratamento, a gente falar, faz parte da dificuldade da dependência química. Mas dos casos mais graves, a gente tem que levar em conta que algum tipo de dano cerebral está presente. Lógico que a implicação da gente simplificar um pouco mais o tratamento ser mais estruturado e quando possível, esse é um conceito ainda
recente aqui no Brasil, mas que se usa em vários países, é fazer o que a gente chama de reabilitação neurocognitiva, né? Quer dizer, se você tiver dano de memória ou dano de função executiva, você tem exercícios para melhorar a memória, tem exercícios para melhorar a função executiva, você tem como se fosse uma fisioterapia das funções cognitivas. Você tem poucos profissionais que fazem isso, né? Essa é uma exceção da exceção, né? Mas essa é uma técnica, uma estratégia de tratamento que é possível. Não quer dizer que seja disponível, né? É diferente, né? É facilmente disponível, né? Mas se você fizer uma revisão da literatura, vai ver que esse é um aspecto importante, principalmente dos casos que vão mal, né? Os casos que vão mal, a gente tem que levantar a hipótese de dano cerebral, incapacitando aí um bom desenvolvimento do tratamento, né? Eu não sei que a gente vai ficando velho, mas eu tenho casos mais graves e mais difíceis, né? Para o bem e para o mal, né? E eu não tenho dúvida que a impressão que eu tenho é que uma das causas de insucesso, que às vezes outros tipos de tratamento não conseguiram ter um pouco mais de sucesso, porque não levaram em consideração que essa limitação da capacidade cognitiva dos pacientes, né? Próximo, por favor. Muito bem. Lógico que fazer o diagnóstico médico, psiquiátrico, você está direcionado, essa é uma coisa que a gente tem uma certa... Você controlou o tempo? Quantos minutos? Oi? Está bem, sim? Tá bom. Então, mas parte do planejamento, eu chamo assim, qual é o capital da recuperação? Porque assim, uma coisa, hoje em dia se faz uma distinção entre uma coisa, o que é tratamento, né? Tratamento é aquilo que nós, médicos, psicólogos, profissionais de saúde, fazemos, né? A gente faz um diagnóstico, a gente implementa um tratamento, uma orientação, né? Dá um medicamento, tenta, no fundo, estabilizar, né, a pessoa, o dependente químico. No fundo, a gente acaba fazendo isso, uma estabilização. Então, uma coisa é o tratamento, né? Outra coisa é o que a gente chama de recuperação. É um processo mais longo. Então, a pessoa, isso é válido não só na dependência química, mas na psiquiatria, de uma maneira geral. Tem um movimento forte em vários países defendendo a ideia de que, mesmo, sei lá, em depressão, a pessoa pode melhorar da depressão, mas ela tem que se recuperar, às vezes recuperar a sua função profissional, recuperar a sua função na família, né? Então, é um processo mais longo que se chamaria de recuperação. Os ingleses chamam isso de recovery. No caso da dependência química, o conceito de recovery é muito forte. Então, uma coisa é o tratamento técnico que nós, profissionais de saúde, fazemos, né? Que é uma certa estabilização, né? E com a interrupção do uso de drogas. Eu sou absolutamente... trabalho com o conceito de abstinência, né? Não quer dizer que todos os meus pacientes estejam abstinentes, né? Mas eu elejo, por opção, a ideia de que o melhor para o paciente é a abstinência. Eu não trabalho, não consigo, por limitação e por não acreditar no conceito de redução de danos. Eu não consigo ver uma real estabilização cerebral, por exemplo, a pessoa continuando usando drogas. A estabilização do quadro psiquiátrico e mental vai ser sempre muito mais instável, né? E a evidência contra a redução de danos está cada vez mais forte. O ano passado, no parlamento inglês, foi perguntado, depois de anos e anos, se você lê as políticas inglesas sobre drogas, e eu leio isso por hobby quase, né?
Mas o conceito de redução de danos começou na Inglaterra e está há muitos anos bem incrustado na política inglesa. E aí no parlamento foi feita a seguinte pergunta: quantos por cento dos nossos pacientes que gastamos bilhões de libras no sistema de tratamento, quantos por cento das pessoas ficaram abstinentes? 4%. 4%. Então, esse tipo de informação, né, na Inglaterra mudou o sistema. Se você lê a última política de drogas da Inglaterra, não se fala mais redução de danos. Fala-se em recovery, recuperação. A busca da abstinência. Né? Então, nós aqui no Brasil ainda vamos levar alguns anos para cair nessa ficha de convencer os nossos amigos do Ministério da Saúde que ficar batendo só em redução de danos e achar que isso é uma coisa inovadora e sustentada pelas evidências é um atraso de vida, do meu ponto de vista, né? Então, e o que as evidências mostram, né? Então, eu sou convencido disso, por isso que eu trabalho claramente, né? Ninguém vai me procurar, não sei se não lembro de alguém que tenha vindo me procurar para continuar usando maconha, ou pelo menos eu não deixo dúvida da minha opção, né? Não quer dizer que eu expulse as pessoas que não queiram ficar abstinentes, obviamente, não é isso, né? Mas eu deixo claro qual que é a minha opção e quais vão ser as dificuldades de manter uma estabilização sem a abstinência. Então, acho que tem essa tensão dentro do plano de tratamento, né? Então, porque para a gente buscar esse capital de recuperação, eu acho que a pessoa tem que se dispor a ficar abstêmia, né? Então, a gente tem que saber, por exemplo, essa distinção, né? Tratamento é diferente de recuperação, né? Eu gosto desse conceito. A recuperação é um processo mais longo, né? Que a pessoa vai ter que estar buscando, né? Então, sei lá, um adolescente que está usando, ou um jovem que usou drogas há muito tempo e para de usar drogas, se a gente tem essa felicidade de conseguir o tratamento, aí a próxima questão: como é que ele vai retomar a vida acadêmica, a vida profissional, criar uma rede social de não usuários, né? Esses papéis que foram perdidos pelo uso de drogas é que a gente, de alguma forma, chama de recuperação. Então, você vai ter que ver naquela pessoa qual é esse capital que ela tem de recuperação, né? No caso, o capital social, que é a rede, né? Que é a rede de apoio dela, que tipo de família, que tipo de amigos que ela possa ter, não usuários, né? O grupo familiar, né? Um capital de atitudes, né? Quer dizer, a pessoa às vezes parou de usar drogas, mas ainda por tempos ela ainda acha que ela vai conseguir usar droga pouco, ou que ela não tem uma atitude muito desfavorável ao uso de drogas, né? Então, esse tipo de atitude, porque essa é uma das armadilhas mais comuns. A pessoa para de usar drogas, consegue um sucesso, né? E às vezes é o próprio sucesso do tratamento. A pessoa parou de usar qualquer substância. Então, a vida fica melhor, mentalmente ela fica melhor, a família fica melhor. Exatamente porque ela ficou melhor é que vira um fator de risco para ela recair. Porque a atitude dessa pessoa ainda em relação ao uso de drogas, ela ainda é ambígua. Ela não conseguiu vencer ainda essa ambiguidade. Então, ela acha que ela ainda vai conseguir usar drogas pouco, ou conseguir usar uma substância pouco. E aí ela continua recaindo, né? Nós temos o capital de resiliência, né, da pessoa tolerar, porque muitas vezes as pessoas param de usar drogas e acham que a vida deveria tudo se encaixar, tudo voltar ao normal em um mês. E, infelizmente, às vezes, uma coisa é parar de usar droga, outra coisa é reconstruir a vida. E isso, às vezes, leva um tempão. E, às vezes, a pessoa tem que estar preparada que parou de usar drogas, mas ela tem um passivo de problemas. Ela usou drogas 10 anos. Parou de trabalhar, parou de estudar, negligenciou o filho, negligenciou um monte de coisa. Aí parou de usar drogas. Aí ele gostaria que os filhos fossem aplaudidos, que o trabalho voltasse, que ele tivesse tudo de volta. Não tem. Ele tem que ter uma capacidade de resiliência, de parar de usar ao começo, depois
vai ter a reconstrução, às vezes demora um longo período. Se a pessoa não tiver uma capacidade de tolerar essa frustração, de esperar, né, as coisas acontecerem, esperar, porque ela vai ter que trabalhar, vai ter que ir na direção da mudança, né, mas vai levar tempo, né. E um outro aspecto, o último, que eu acho que é importante dentro desse capital de recuperação, qual é a atitude dessa pessoa de se engajar em grupos de ajuda mútua, né? Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, né? As evidências são muito favoráveis ao engajamento em grupos de ajuda mútua. Eu volto a salientar que o grupo de ajuda mútua não é tratamento. Eu, sinceramente, os grupos de ajuda mútua não competem com o tratamento formal que somos nós que fazemos com profissionais de saúde. São duas coisas que se complementam. Os grupos de autoajuda, eles vão estar fazendo um processo de recuperação de longo prazo, tá? Então, eu estimulo praticamente todos os meus pacientes a conhecerem grupos de ajuda mútua. Porque as evidências mostram que quando as pessoas, além do tratamento, se engajam em grupos de ajuda mútua, o segmento é melhor. Principalmente se elas se encaixam num grupo bom. O que é um grupo bom de NA, por exemplo? É aqueles que discutem as dificuldades da recuperação, ou as histórias de sucesso de recuperação. Não é aqueles grupos que ficam falando sobre o uso de drogas. Grupo de ANA que fica falando, ou as pessoas se vangloriando que usaram drogas e tudo mais, é um mau grupo. Um bom grupo vai falar. Por isso que as próprias pessoas que são muito ligadas aos grupos de ANA falam que então, alguns grupos são mais espiritualizados. Para mim, essa espiritualização significa aquele grupo que discute muito mais a recuperação, né? Ideias mais gerais de recuperação, pode estimular algum nível de espiritualidade, mas não é isso. Eu acho que esse congraçamento da recuperação, os grupos de autoajuda, quando a pessoa se envolve, ele realmente ele tem uma força muito grande, né? Então, eu acho que, como eu acredito que nós nunca vamos conseguir fazer tratamento para todo mundo, né? E uma vez eu tive a oportunidade de estar numa reunião nos Estados Unidos, e isso me marcou muito, que a pessoa responsável pelo alcoolismo, né, pelo tratamento do alcoolismo nos Estados Unidos, ele falou assim: os Estados Unidos não tem dinheiro para tratar todos os alcoólicos, é por isso que a gente precisa dos grupos de alcoólicos anônimos. Quer dizer, se os Estados Unidos não têm dinheiro para tratar os alcoólicos, quem somos nós, né? Então, eu sempre falo bem dos grupos de ANA, não quer dizer que muitos desses grupos desqualificam o trabalho médico, e tem ainda alguns barulhos nesse sentido, alguns conselheiros de grupos de NA e AA que recomendam para as pessoas pararem o tratamento médico, e existe isso. Mas eu acho que com o tempo, essa convivência, do meu modo de ver, tem que ser mais harmoniosa. Eu tenho vários amigos de pessoas que eu conheço e que são lideranças desses grupos, e não é uma política dos grupos, né? Mas não quer dizer que como é um grupo heterogêneo de pessoas, né? Tem gente que dentro dos grupos de ANA que vão torpedear o tratamento médico, né? Mas eu acho que é um efeito colateral suportável. E, logicamente, você vai ter que treinar, buscar os grupos de autoajuda mais compatíveis com o tratamento médico que a gente está fazendo. Próximo programa. Acho que a rede familiar, já falei um pouco, posso falar? Na rede familiar, obviamente, gente, volta só um minutinho, por favor. Essa é uma parte, acho que é importante, vou tentar falar rápido, mas acho que é importante, assim, é como orientar as famílias, né? E se a gente não tiver uma direção de como conversar e a família não confiar e não tiver muito claro qual é o plano terapêutico, né? Qual é o projeto terapêutico, né? E a família chega muito confusa, né?
já tem, a gente não pode esquecer que a maioria das vezes a família já tentou muitas coisas, né? Já tentou ameaçar, já tentou expulsar de casa, já tentou dar carinho, já tentou dar presente, ela já barganhou, ela já usou normalmente vários níveis de ações, né? de lidar com um parente com a dependência química. Então ela chega confusa, fala, já fiz de tudo, né? Então ela vai ter que ser orientada primeiro o que é a dependência química, o que é naquela pessoa, quais são os problemas, qual que é o diagnóstico. Ela tem que entender o que é a dependência química daquela pessoa e qual é o diagnóstico, além da dependência química, que você faz daquela pessoa, né? Obviamente, muitas vezes você vai precisar de orientação com o psiquiatra ou até um tratamento psicológico, e também usar os grupos de ajuda mútua para familiares, né? Como o Amor Exigente, por exemplo, são grupos que tem quase 1000 grupos espalhados pelo Brasil, são familiares de dependentes químicos que se ajudam, que se reúnem e se amparam mutuamente para lidar com essa situação, né? Eu acho que a gente não vai ter nem psiquiatra nem psicólogo para tratar todas as famílias dependentes químicos. Então, a gente tem que recorrer aos grupos de ajuda mútua. Próximo, por favor. Eu acho que nas possibilidades de tratamento, você vai ter que levar em consideração a realidade financeira da família, se ela vai poder ter acesso à rede SUS, né, do local que você está, se tem realmente rede, algum tipo de serviço naquela região, né? Ou se não, essa família vai poder utilizar algum tipo de serviço privado, né? A realidade de rede de serviços, né? Que é, obviamente, nós temos no Brasil uma grande dificuldade, que é a escassez de serviços, né? Você não tem muitas opções no serviço público, você vai ter praticamente os CAPs, né? No serviço privado você vai poder ter um pouco mais de agilidade. E uma das coisas que você vai avaliar também é a disponibilidade, né, a realidade do próprio paciente aceitar as formas de tratamento. E aí você tem várias formas de tratamento que você tem que adequar o paciente àquilo que você tem disponível, o que você acha que é normal. Nessa fase inicial de tratamento tem um certo choque, né, daquilo que a família acha do tratamento, o que o paciente quer do tratamento e o que o profissional acha que tem que ser. Então, é um período de uma negociação bastante intensa, onde quanto mais claro na nossa cabeça tiver o que a gente acha que é preciso, porque às vezes o paciente precisa de muitas coisas, mas você tem que ter uma certa prioridade do que no plano de tratamento, né, o que você acha que tem que ser feito no primeiro mês, né? O horizonte, no meu modo de ver, tem que ser curto. E às vezes o horizonte tem que ser de uma semana, né? Então não adianta você fazer um planejamento nas primeiras consultas de um ano, né? Eu acho que para a dependência química, o horizonte primeiro, quer dizer, no próximo mês, quais são os objetivos a serem alcançados nesse período. Próximo, por favor. Então, como eu falei, assim, levando o tratamento, você tem que levar em consideração os fatores de risco e proteção, as comorbidades, o capital de recuperação e a rede familiar, como eu já mencionei. Próximo, por favor. O que seria o gerenciamento psiquiátrico, né, para terminar? Primeiro você tem que ter a orientação, a diferença do que eu chamo de gerenciamento. Primeiro tem que ser mais proativo, né? O médico ou o profissional de saúde, numa situação dessa, ele não pode ser muito passivo, ele tem que expressar a opinião muito claramente do que acha que tem que ser feito. Se você achar que a pessoa tem que ir para grupos de NA, você não adianta ficar floreando, falar, eu acho que é importante, né? O que eu acho importante nesse momento é isso. Acho que a clareza de opinião, a clareza de procedimento, eu acho muito importante de saber que fazer isso, né? Não ter medo da opinião, recomendar estratégia. Então é um processo muito mais ativo, né, do que simplesmente, não pode ficar muito contemplativo numa situação como essa. E mais importante, salientar, né, quais seriam as situações, como evitar situações de risco.
Então não dá para você ficar cerceando a ideia de que essas pessoas precisam evitar grupos, situações locais, pessoas onde o risco de recaída é maior. Então você tem que ativamente estar falando sobre evitar situações. Claro. Próximo, por favor. Para terminar mesmo, assim, do que eu acho das medicações que são importantes na área de álcool e cocaína. Acho que no álcool, você tem aí, pelo menos, 4 substâncias que vale a pena a gente mencionar, muito embora sejam as mais conhecidas, né? Que é o disulfiram, o naltrexone, o topiramato e o baclofen. Eu acho que essas são as 4 principais medicações usadas no caso de álcool. Tem que entender rapidamente quais são os mecanismos de ação, né? O disulfiram, ele bloqueia o metabolismo do álcool, se a pessoa bebe, ele tem uma reação aversiva. Então, o disulfiram ainda é uma medicação bastante usada, tem vantagem de que se a pessoa aceita usar o disulfiram, ele é um bom remédio, talvez seja o remédio que eu mais use. Eu posso até falar isso porque é um remédio tão barato que ninguém pode me acusar de ser vendido para o laboratório, porque esse é um remédio que custa R$5 uma caixinha, não fazem nem propaganda desse remédio, né? Mas ele ainda é um bom remédio, como uma estratégia para algumas pessoas de reforçar o controle do bebê. O naltrexone, eu acho que é uma medicação que diminui, principalmente quando a pessoa tem muito vontade de beber, né, um apetite pela bebida. O naltrexone, eu acho que é uma medicação importante, assim como o topiramato e o baclofen. O baclofen ainda é uma medicação experimental, acho que ela ainda não tem uma ação tão bem definida como as 3 primeiras, né? Mas eu acho que ela pode ser uma medicação promissora de poder diminuir aí a vontade de beber como as 3 primeiras. Próximo, por favor. O grande dificuldade é na medicação dos usuários de cocaína e crack. Eu acho que o próprio disulfiram pode ser usado no cocaína e crack, tem evidências de que isso funciona, principalmente quando tiver a relação de álcool sendo um gatilho para o consumo de cocaína. Quando esse for um gatilho, quer dizer, a pessoa fica abstinente, mas eu bebo e recaio na cocaína, o disulfiram é um bom remédio, porque ele evita da pessoa beber e diminui a vontade de usar cocaína. Tem algumas evidências que o disulfiram diminui a vontade de usar cocaína. Então, quando tem esse gatilho do álcool, eu acho que é uma medicação de escolha. Obviamente, tem que convencer a pessoa a tomar o disulfiram, né? Não sempre fácil, mas se você acreditar na estratégia, fica mais fácil de convencer a pessoa. Tanto o Stadgil, né, que é o modafinil, né, que tem evidências que diminui a vontade de usar cocaína, né, o Concerta, né, o metilfenidato também, né, e assim como o baclofen e o topiramato. Não tem uma medicação de escolha no caso de cocaína. A gente vai ter que estar antenado quais são os perfis, sintomas que essa pessoa tem e tentar escolher a melhor medicação. É lógico que uma coisa são essas medicações no sentido de que visam diminuir o consumo de álcool e cocaína ou que a pessoa realmente não use o álcool ou a cocaína. É diferente das medicações para o tratamento da comorbidade psiquiátrica. E aí, obviamente, você pode usar todo o arsenal que a psiquiatria tem de acordo com o perfil da comorbidade psiquiátrica. Então, muitas vezes a gente acaba utilizando antidepressivos com essas medicações ou estabilizadores do humor. É uma mistura, infelizmente, que você visa o papel da medicação visa uma estabilização de sintomas. Que é isso que a gente vai ter que estar buscando, né? Como deixar a pessoa sem uso de drogas o mais confortável possível. Que essa é a sintonia fina que a gente tem que estar buscando.